Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Os pastores evangélicos dizem que os cristãos são enxertados na videira Israel. Olha só que interessante. Os pastores, vou repetir aqui, os pastores evangélicos, teólogos, ensinam a você, tenta colocar na tua mente que você, cristão, é enxertado na videira Israel. Mas isso é um grande equívoco. Talvez uma má interpretação de que Paulo escreveu. Vou te mostrar aqui nesse vídeo que isso é um equívoco. Você não é enxertado na videira Israel. Outra coisa, o que esse povo evangélico tem por Israel é incrível. Porque esse povo exalta aquele povo lá, é incrível. Você que já congregou em alguma igreja evangélica, eu, eu praticamente moro aqui vizinha a uma. É 1 metro, minha casa para uma igreja evangélica. É 1 metro que separa aqui. E ontem mesmo à noite eu ouvia, não tinha como não ouvir. É 1 metro, você sabe como é que é essas igrejas pentecostais, né? Não que falando mal, a gente respeita, a gente tolera, por amor, claro. Mas o que eu ouvi ontem na pregação do pastor que estava pregando aí, exaltando a nação de Israel, não era brincadeira, gente. Eles têm um amor fascinante por aquela nação, por aquele povo. Isso é incrível isso aí. Eles exaltam mais a nação de Israel do que o próprio Senhor Jesus. Digamos assim. O que eu ouvi ontem na pregação, exaltando aquele povo, eu simplesmente fazer o quê, né? E eles ensinam que você, cristão, seguidor do Senhor Jesus, é enxertado na videira Israel. Mentira! A começar aqui por. Eu vou te mostrar aqui a passagem que mostra a videira verdadeira ao qual você é enxertado, certo? Olha só, João capítulo 15. João é o Evangelho, pessoal, capítulo 15. Eu vou ler aqui o primeiro versículo. Olha só que interessante, pessoal. Quem é a videira verdadeira, a qual eu e você somos enxertados e estamos nela, nessa videira. João 15, versículo 1. Disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Então está aqui bem claro, João 15, 1, a verdadeira videira que você é enxertado. Está compreendendo? Não existe esse negócio que você, cristão, é enxertado na videira Israel. Não. Isso é equívoco e uma má interpretação dos escritos, dos ensinos do apóstolo Paulo. Entendido assim, pessoal? Então, eu fico assim, às vezes, meditando o quanto que esse povo evangélico exalta Israel. Se você for analisar com cuidado, as profecias judaicas de Jeová que fala do seu Mashiach que virá, os judeus, o que as profecias dizem? Eu não vou aqui mostrar as passagens não, porque o tema não é exatamente esse, mas só para concluir o vídeo. As profecias judaicas falam, gente, que quando esse Mashiach de Jeová vir, ele vai exaltar Israel, os judeus e todas as nações do mundo vão ser escravas de Israel. As profecias judaicas dizem isso, eu posso provar. Preste atenção. E é por isso que os judeus esperam ainda hoje esse Mashiach, que vai exaltar Israel, exaltar os judeus e todas as nações do mundo vão ser escravos de Israel. É isso que as profecias judaicas falam. E por que, que eles não creem até hoje que o Senhor Jesus é o Messias, o verdadeiro? Porque o Senhor Jesus não fez nada disso. Está conseguindo agora raciocinar as coisas? Compreender? O Senhor Jesus veio e não exaltou Israel e não exaltou os judeus. Ao contrário. Ao contrário, ele fez lá, fundou a sua igreja, fez lá o seu grupo de apóstolos, de discípulos e mandou, ordenou que os seus apóstolos fossem pregar o evangelho à humanidade.
Os judeus esperavam que o Senhor Jesus tirasse eles sob o jugo de Roma, os romanos, o Império Romano. Muitos deles queriam aclamar Jesus como rei, assim como uma espécie de rei Davi, por exemplo, para lutar contra o Império Romano e exaltar a nação de Israel. E o Senhor Jesus falou o contrário: ame os teus inimigos. Quem te bater na tua face, vira outra. Entende? O mestre foi totalmente contra essas profecias de Jeová, esses ensinos da Torá, que mandou odiar os inimigos, matar as outras nações para exaltar a nação de Israel. Isso aí caiu por terra. É por isso que o apóstolo João escreve: ele veio para destruir as obras do diabo. Compreende? Está conseguindo juntar as coisas? Então é por isso que hoje Israel, os judeus que rejeitam o Senhor Jesus, esperam ainda hoje o seu Machia, que vai vir para exaltar Israel, exaltar o povo judeu e todos nós, conhecidos gentios, eles chamam de goim, um termo de desprezo. Nós chamamos de gentios, né? A Bíblia fala gentios, quem não é judeu, ele chama de goim. Essa palavra no original é um termo de desprezo com as outras nações, porque só eles são o povo exclusivos do Deus verdadeiro, só eles que têm os mandamentos, só eles que é o povo especial. É assim que eles se acham. E é incrível como esse povo evangélico exalta aquela nação que não está nem para eles. Está compreendendo, pessoal? Então, concluindo. Então, as profecias judaicas falam que quando esse Machia vir, vai exaltar Israel, exaltar os judeus, e o resto do mundo vão ser escravos dos judeus. Você acha que isso é coisa do Pai? Você acha que o Senhor Jesus fez isso? Ao contrário, ele veio, condenou aquele Deus, refutou aquela lei maldita, fez ao seu grupo, a sua igreja, e ordenou que seus apóstolos fossem ao mundo inteiro pregar o evangelho. A criatura, toda criatura, seja judeu, grego, falando aqui na linguagem de hoje, brasileiro, argentino, americano, seja de qual raça for, pregue o evangelho e quem crê e for batizado será salvo. Entende, pessoal? Então, os pastores evangélicos te enganam. Não, você está enxertado na videira Israel. Mentira. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, você, meu irmão, minha irmã, está enxertado na videira verdadeira, que não é Israel, é Jesus, o teu Senhor e Salvador. Basta você crer nele e seguir os seus ensinamentos. É aquilo que Pedro falou, escute com atenção. Senhor, para onde eu irei? Só tu tem as palavras da vida eterna. Olha só o que Pedro fala, meu irmão. Porque vai dizer que o mestre estava pregando e pessoas iam. Está lá em João capítulo 6. Ele pregava um pouco mais duro, pregava a verdade. O mestre pregava a verdade. E as pessoas iam abandonando ele. Os judeus iam abandonando ele devido a achar que sua pregação estava muito forte, estava muito dura. Aí Pedro, vendo aquela cena que os discípulos iam abandonando o Senhor Jesus, e ficou só eles lá, os apóstolos, aí Pedro falou: Senhor, eles foram embora, eles te abandonaram, Senhor. Aí o mestre vai e fala: olha, Pedro, tu queres ir com eles? Olha só como o mestre é amor, é santo, mas ele é bem rígido também, rígido. Tu quer ir com eles, Pedro? Eu tô pregando a verdade. Tu quer ir com eles? Aí Pedro vai com a sua humildade, né? Senhor, para onde eu irei? Só tu tens as palavras da vida eterna. Se você for raciocinar com atenção e fazer um estudo dentro disso que Pedro afirma, ué, Pedro tinha Moisés. Sim ou não? Pedro poderia ir seguir Moisés, como os judeus falam lá em João capítulo 9. Aquele cego que não era mais cego, né, de nascença, que Jesus curou, em João capítulo 9. Tem um momento lá que o cego foi curado, né? Aí ele está sendo interrogado pelos fariseus. Os fariseus vai e diz, começa a interrogar ele. Aí tem um momento lá que o cego diz: olha, vocês querem ser discípulo dele, de Jesus? Eu já respondi que ele me curou. E por que vocês ficam insistindo em perguntar? Aí os fariseus, os judeus vai dizer: o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Está lá em João capítulo 9, certo? Então, pessoal, concluindo. Aí Pedro poderia ir seguir a Moisés, sim ou não? Mas Pedro afirma bem claro: para onde eu irei, Senhor? Para quem eu vou buscar, quem eu vou ouvir? Só tu tens as palavras da vida eterna. E se você for meditar
Em Mateus 17, versículo 5, Mateus 17, versículo 5, o Pai lá do céu afirma, escute bem isso aí, grave isso aí. Escreva Mateus 17, 5, a ordem do Pai é: Este é meu filho amado, a ele escutai. Então, qual é a ordem do Pai verdadeiro, pessoal? Está lá em Mateus 17, versículo 5. Ouvir somente a Jesus, porque ele é a videira verdadeira. Então, por que esse povo diz seguir Jesus, pertencer ao Senhor Jesus, e escuta Moisés? E defende tal lei, que o Senhor Jesus nunca pregou isso? Hum? Isso aqui é para você refletir e meditar. Então, a sua videira, você está na videira, é a videira verdadeira que você está enxertado, não é Israel, pessoal. Isso é mentira dos pastores evangélicos. É Jesus. Te mostrei aqui, João 15, versículo 1. E lá em João 1,17, vai dizer que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Olha só que interessante, pessoal. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade. Ué, como assim a verdade? Quer dizer que antes do Senhor Jesus não existia verdade? Você já parou para raciocinar nesse versículo, gente? João 1,17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Vamos aqui raciocinar e juntar as coisas. As pessoas falam que os cristãos estão enxertados na videira Israel. Aí você pega esse versículo aqui e divide. Então, a lei foi dada por Moisés, videira Israel. Aprenda isso. A lei de Moisés, videira Israel, a videira falsa. A graça e a verdade vieram por Jesus, videira verdadeira. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém pode adorar o Pai verdadeiro. Ninguém pode chegar ao Pai verdadeiro se não crê em mim. Quando as pessoas dizem que crê em Jesus e seguem Moisés, fica exaltando essa nação aí sanguinária, que só faz o mal à humanidade. Entende o tamanho da confusão? O tamanho da Babilônia? Então, pessoal, concluindo o vídeo e terminando, você não se deixe enganar por esses pastores adoradores do Deus de Israel, do Deus do deserto, que fazem de tudo para exaltar esse Deus, para exaltar essa nação. Não se engane. Você está enxertado não na videira Israel. A sua videira, meu irmão, minha irmã, é Cristo Jesus, nosso Senhor. João 15, versículo 1. Combinado assim? Então, mais uma vez, estamos aqui com cuidado, claro, com carinho e respeito. Não estamos aqui para ofender as pessoas, nem se sentir os melhores, mas temos que pregar a verdade e refutar essas mentiras e esses equívocos que esses pastores evangélicos ensinam por aí para te enganar. A tua videira que você está enxertado é Jesus e não a tal nação de Israel. João 15, versículo 1. Combinado assim? Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.